Hábitos barra posturas da mulher altamente consciente. Esses hábitos não são necessariamente coisas materiais, assim, físicas, do âmbito material que a gente venha a fazer, mas são posturas internas, são ações que a gente tem conosco mesmas, com a gente mesma, para fortalecer essas nossas capacidades, a nossa consciência, a nossa projeção, o nosso protagonismo, certo? E falar de consciência feminina, né, falar dessas 5 posturas, eu tenho que trazer aqui para vocês qual é o comportamento da mulher de consciência feminina adormecida, para que fique mais claro os temas, né, que eu estou propondo trazer aqui. Então, a mulher, quando ela tem a consciência feminina adormecida, ela não sabe direcionar as suas ações, ela não sabe gerenciar os seus sentimentos, ela vive de modo automático. Como é essa sobrevivência de modo automático, né? Ela passa a viver no passado, mesmo estando no presente. Ela cria as mesmas conexões, as mesmas ações e posturas no seu futuro. Ela é uma pessoa que está vivendo no modo automático. E isso é muito triste, porque quando a mulher ela vive nesse modo automático, ela vive constantemente se sabotando, né? Ela tem comparações internas, ela vive relações de dependência emocional, ela não vive com base no futuro, no que ela é do presente para o futuro. Ela não tem essa clareza de construção, ela vive presa ao passado, a dores, a mágoas. É uma mulher reativa, é uma mulher que constantemente está se comparando, é uma mulher que tem relações de dependência emocional. Então ela acredita que a responsabilidade da felicidade dela é responsabilidade do outro e não dela. Então ela sempre está esperando de fatores externos algo para dar um sentido para a sua vida. E isso é claramente um padrão de uma mulher que está desconexa consigo. Ela não tem essa comunicação interna ativa, né? E falar desses 5 hábitos posturas vai trazer um norte mais claro, vai trazer uma clareza de como essas mulheres devem se comportar. A vida ativa, né? Ela não olha para as suas emoções, ela não olha para os seus sentimentos, ela não se acolhe, ela está sempre buscando artifícios externos para tornar a vida dela interessante. E isso é muito triste, porque nós somos seres completos, nós temos todos os recursos que a gente precisa para ter uma vida plena. E falando em especial de nós mulheres, nós temos uma vida assim, extremamente cheia dessas ferramentas para a gente ser uma pessoa feliz, plena. Porque mulher faz 1000 coisas, né? Mulher é mãe, mulher trabalha, mulher pinta unha, mulher pinta a parede, mulher faz tudo. E não faz sentido, né, viver desconexa de si. Então, vou falar rapidamente de alguns comportamentos da mulher de consciência feminina adormecida. E eles são bem claros, né? Não é nada muito misterioso. A mulher que vive no padrão de consciência feminina adormecida, ela tem baixa autoestima, ela não aprecia a si mesma, ela não é a sua melhor amiga. Ela muitas vezes se torna até a sua inimiga, porque a cabeça dela, o pensamento dela, está sempre comparando ela com outras pessoas. Então ela vive num estado de comparação com outras pessoas, comparação excessiva com outras mulheres. Ela é reativa, ela não é uma pessoa que sabe acolher a si mesma, e muito menos as pessoas que estão ao redor dela. Ela tem muito controle, quer ter muito controle das coisas externas, dos seus relacionamentos. Isso é um claro sinal de medo, né, do seu protagonismo, de quem ela é. Ela tem uma desconexão com o seu valor interno, por isso ela tem medo das coisas externas, dos relacionamentos saírem meio que do controle dela. Então ela não está preparada para lidar. Como eu disse agora no começo, ela vive no passado. Então, para ela, quanto mais previsível for o futuro, melhor ainda. Tá tudo sob controle. Mas quando, na verdade, isso não passa de uma crença, né, de um padrão limitante. Porque quem vive no passado não está projetando bem um futuro. E isso a torna uma pessoa dependente, né? Ela não sabe afiar os seus recursos para buscar em si as respostas. Ela está sempre esperando a resposta
de pessoas, do marido, da amiga, da irmã, ela está sempre perdida. Ela não tem essa bússola interna, que é a comunicação mesmo, de ir lá e buscar e respirar e dizer, não, tá tudo bem. Ela tá sempre dependendo de outras pessoas. Mas o nosso foco hoje não é exatamente falar desses mecanismos, desse padrão, né? Nós viemos aqui para falar dos hábitos, posturas da mulher altamente consciente. Então, eu já vou entrar com o primeiro hábito e vou falar um pouquinho. Eu penso que essa live não vai demorar muito não, né? Eu não quero me estender. E também não queria falar isso nos stories, porque vai pegar muitos stories, vai ficar cansativo, então eu resolvi abrir essa live. Tá bom? Então, recapitulando, nós estamos falando sobre os 5 hábitos ou 5 posturas da mulher altamente consciente. São sobre os seus comportamentos, é sobre como ela direciona a sua atenção para a sua própria vida e consegue expandir com isso, tá bom? Então, o primeiro hábito, postura da mulher altamente consciente é: ela cultiva ritual de presença consigo mesma. Como é cultivar o ritual de presença consigo mesma? A mulher consciente, que decidiu por si, que decidiu ter uma vida, então, quando ela toma essa postura de ser presente consigo mesma, ela rompe com as limitações internas e externas. O que eu quero dizer com isso? Ela deixa de olhar para o passado, ela toma atitude aqui no presente. Então ela passa a estar presente consigo. Ela vai olhar mais para suas questões internas, ela vai curar a si mesma, ela vai buscar conversar com seus mecanismos, com seus padrões e crenças, ela vai confrontar tudo aquilo que ela acredita. Tudo aquilo que vem construindo a realidade dela durante toda uma vida e que não vem trazendo resultados. Então, a mulher que cultiva ritual de presença, ela está presente, o nome já diz. E o fato dela estar presente, ela vai afinando, né, a sua intuição, ela vai buscando conhecer melhor a si mesma, vai buscar curar, né, os seus padrões limitantes. Ela vai despertar no presente para construir um futuro e romper com o passado. Então, ela sai do modo automático. Ela passa a viver com presença. Ela passa a estar no momento, cuidando de si, dos seus condicionamentos sentimentais, emocionais. Ela vai olhar para tudo isso e vai curar, vai trazer uma resposta positiva. Então, essa mulher, ela passa a ser consciente, né, das suas demandas, e com presença ela se propõe a curar. Então não deixa de ser um momento de introspecção, onde ela vai voltar a sua atenção para os seus mecanismos internos e buscar cura. Ela vai sair do modo sobrevivência e vai passar a viver no modo ativo. Então, isso é muito importante porque é como se fosse o pontapé inicial para uma vida significativa. Para uma mulher que vive padrões de repetição, padrões de limitação, que vem repetindo dependências emocionais, relacionamentos vazios, esse é um momento de virada de chave. E assim, não é algo fácil, não é algo só flores, né? Mas crescer é ter essa visão de nem tudo vai ser flores, mas vai ser necessário. É algo necessário a se fazer. Buscar crescimento pessoal, romper com as coisas do passado, deixar pedras para trás, para o caminho para trás, né? E olhar para o caminho da frente e abrindo espaço. Então, quando a mulher ela se propõe a ter presença, ela passa a ter consciência, ela deixa de ser uma mulher que vive num estado de consciência adormecido. E ela passa a ser mais ativa, tá? E falando nisso, a gente vai entrar no segundo ponto, né? O segundo hábito, postura da mulher altamente consciente, que é ela se torna a sua própria raiz. A mulher, quando ela decide ser consciente, quando ela decide ser presente, ela ela se propõe a ser a própria raiz. Como assim? Primeiramente, ela faz as pazes com ela mesma. Ela entende a sua história, ela entende a que veio a esse mundo, né? E que ela faz parte de uma linhagem de outras mulheres. Ela teve mulheres sucessoras a elas, todas nós temos, né? Nossa mãe, nossa avó. Ela honra essas pessoas, ela libera espaço, ela perdoa e, consequentemente, ela perdoa a si mesma. E quando ela faz isso, ela rompe com vários condicionamentos emocionais. Por exemplo, a dependência. Quando ela se torna a própria raiz, ela sabe
que ela tem os recursos e mecanismos para ter uma vida significativa, para ela ter uma vida onde ela possa contar consigo mesma. Então ela passa a deixar de se comparar, ela passa a deixar de estar consultando os outros todo o tempo quando ela vai tomar alguma decisão. Ela sabe e confia em si mesma, ela confia no seu processo. E com o auto-perdão, ela libera as mulheres que são sucessoras a ela e se torna a própria raiz. Ela passa a viver no presente. Ela sabe conduzir a vida dela de melhor forma, da melhor forma possível. Ela entende que a sua imperfeição se torna também a sua perfeição. Ela se torna única. Então, a partir do momento que ela olha para as raízes dela mesma, ela se dá a oportunidade de crescer e expandir, né? É como eu falei nos stories aqui, acho que ontem, que eu fiz uma historinha com as plantas. Para que uma planta tenha uma bela folhagem, a gente tem que cuidar bem da raiz. Com nós, mulheres, não é diferente. Quando a gente toma consciência daquilo que vem causando excessos na nossa vida, quando a nossa terra está com excessos de ervas daninhas, a gente tem que olhar para as raízes, para poder fazer algumas podas, para deixar alguns condicionamentos para trás. Então esse momento é o momento que você vai rever, né? Que você vai buscar em você. Todas nós temos os recursos e sabemos o que fazer e o que não fazer. E nesse momento a gente vai olhar para as raízes para curar, para ver o que precisa ser deixado para trás. É um momento de autorresponsabilidade. É um momento que a gente tira as pessoas de um pedestal e toma a responsabilidade da nossa vida, de cuidar de nós mesmas, para nós mesmas. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas e como a gente conduz isso. E para isso é preciso olhar para as raízes. Esse é o momento em que a mulher se torna a sua própria raiz. É o momento em que ela rompe com essas coisas de estar se comparando com outras mulheres, buscando opinião de outras pessoas, ou refém do cônjuge, do marido ali para saber o que fazer. Então ela se torna a sua própria referência. E se tornando a sua própria referência, ela não inspira somente a ela mesma, mas ela inspira também as mulheres ao redor dela. Ela se torna um ponto de referência para outras mulheres. Ela expande, porque ela cuidou das raízes. Quando a gente cuida das raízes, nós florescemos mais. Então parece historinha, mas não é historinha, é muito real. E eu digo pra você porque eu já vivi isso. E eu penso aqui que muitas mulheres que vão assistir essa live também já viveu isso. E faz parte do processo da vida, né? Eu estar aqui hoje, eu tive que viver esse processo. E eu me orgulho muito disso. E ainda é um processo que tá, né? Como é que eu digo assim? Uma vez iniciado, ele vai ser sempre continuado. Não vou ficar dando spoiler, porque isso é tema aqui dos nossos 5 hábitos posturas, né? Então vamos lá. Vou falar agora o terceiro hábito da mulher altamente consciente, hábito postura, né? E ele é um hábito assim, uma postura que eu considero importante, né, nesse processo. Todas são, mas essa também é bastante importante. Obrigada, meninas. Estou amando vocês aqui me dando apoio. Estou muito feliz. Enfim, vamos continuar. O terceiro hábito postura da mulher altamente consciente ela honra o seu corpo, o seu tempo e suas relações. Ela honra o seu corpo, o seu tempo e as suas relações. Isso é algo muito sério porque envolve 3 grandes máximas que nós temos na nossa vida, né? O nosso corpo, a nossa integridade, o nosso tempo. Nosso tempo é algo precioso, mas eu acho que depois de saúde, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Então, a gente tem que ver onde a gente emprega esse tempo, em que ele está sendo direcionado. Porque, gente, quando eu falo das posturas da mulher consciente, o que eu quero dizer? Ela deixou de viver no modo sobrevivência e passou a direcionar a sua vida com mais intencionalidade. Então, esses 3 fatores do terceiro hábito postura são importantes, porque ele honra corpo, ele honra tempo e honra relações. E isso é algo muito amplo, porque as nossas relações, elas influenciam em quem somos, certo? Então,
a gente tem que ver para quem que a gente entrega o nosso tempo e principalmente para quem que nós mulheres, em especial, estamos entregando o nosso corpo, certo? E a mulher altamente consciente, ela entende o quê? Que o seu corpo é um templo, que o seu tempo é precioso e que as suas relações devem servir para contribuir para que ela tenha uma vida mais significativa. Então, se você é uma mulher ou se você conhece uma mulher, né, que vive relações vazias, momentâneas, relações líquidas, como hoje em dia, assim, não generalizando, mas em grande maioria os relacionamentos são relações líquidas. Então a mulher altamente consciente, ela sabe do seu valor, ela não perde o seu tempo e nem entrega o seu corpo em relações que não fazem sentido para ela. Por quê? Uma vez que você, mulher, vive um relacionamento ali de meses, anos, quem sabe, com uma pessoa que não vai levar você a lugar nenhum, não tá te levando para lugar nenhum. Qual é a confirmação que você tá dando para si mesma? Para e pensa. Qual é a confirmação que essa mulher tá dizendo para si mesma? Qual a sua comunicação interna? O que a sua comunicação interna tá dizendo? Que o seu valor é abaixo. Então ela perde essa conexão consigo mesma. Ela não consegue conduzir uma relação, né, para que algo expanda. Então, por quê? Porque ela está vivendo relações líquidas, ela está perdendo o poder do seu não, ela está acostumando mal a si e aos outros. Ou então a mulher que perde o seu tempo precioso de cuidar de si em festas, em bebedeiras. Voltando ao tema, a mulher que é altamente consciente, ela honra o seu corpo, o seu tempo e as suas relações, de modo que confirme dentro de si mesma o seu valor, que ela se torna intencional naquilo que ela quer projetar na vida dela. Então, por vezes, essa mulher vai precisar sim passar um período só, né, para identificar, para curar as suas feridas internas, para reforçar em si que ela tem muito valor, né, que ela tem o poder do não. E por mais polêmico que seja, gente, falar desse tema de corpo, né, da mulher que resolveu ser consciente, cuidar de si, do seu espaço, da sua energia, do seu universo interno, por mais polêmico que pareça ser esse tema, ela às vezes vai praticar sim o celibato intencional, que é para fazer aquela limpeza interna, para ver o que de fato faz sentido para ela. Ela vai viver sob a construção intencional daquilo que ela veio para ser. Então ela sabe do seu valor e vai direcionar melhor o seu tempo, as suas relações e vai preservar muito mais o seu corpo. Então ela não está disposta a viver relações líquidas que reforcem nela que ela está abaixo do padrão do que ela de fato veio ser aqui nesse plano, né? Então ela reforça em si, com a sua energia interna, que ela tem valor. Então ela se dá tempo, ela escuta a si mesma, ela passa esse período só para identificar e fortalecer quem ela veio ser aqui. Faz parte também ali, né, não falando já do lado mais místico, mas sim, nós temos energias de concentração que as pessoas chamam de chakras. E o nosso chakra sexual, né, que é concentrado ali na região do ventre, é algo poderoso para as mulheres, pois ele abre uma energia criativa onde ela vai poder reforçar melhor a sua identidade, a que ela veio, vai conseguir ter mais clareza do seu propósito, pois ela não está desviando a sua atenção para viver relações líquidas, momentâneas, para atender apenas os seus desejos físicos. Isso é coisa de gente perdida. Então a gente tem que ter isso muito claro. A mulher consciente, ela preserva o seu corpo, o seu tempo e as suas relações, sim. Tá bom? O quarto hábito postura da mulher altamente consciente ela honra os seus ciclos e não se sabota neles. Isso é muito profundo. O quarto hábito postura da mulher altamente consciente ela honra os seus ciclos e não se sabota neles. O que isso quer dizer? Nós não vivemos processos lineares. Hoje você tá bem, não significa que você vai estar o resto todo bem, tá tudo ok. Vivemos processos lineares, todos nós, homens e mulheres. Mas a mulher, ela é mais sentimental. Então, algumas, né, tem esse entendimento de processos de baixa, vou me largar. A mulher altamente consciente, ela tem clareza de que
temos processos que temos altos e baixos e não vou me deixar no processo de baixa. Então ela usa esses momentos para fazer pausas, para verificar o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser reforçado. Então ela permite esse tempo, né, esses processos altos e baixos, para observar a si mesma, para se dar pausa, para ouvir as suas demandas, para ouvir as suas dores, para se acolher, né? Porque também não tô dizendo que é para você, mulher, ser autoexigente, ficar se cobrando, mas muito pelo contrário. A mulher altamente consciente, ela entende que ela está passando por um processo de baixa, mas que aquilo vai passar, né? Que não é algo fixo, é temporário e momentâneo. Então ela usa esses momentos de baixa para poder renascer. Então ela renova as suas experiências, as suas emoções, as suas escolhas, direciona melhor, respira fundo e retoma no tempo dela. Não se entrega para dor, não se entrega para o luto pessoal, ela não se entrega para aquela voz mimizenta que às vezes vem na cabeça e destrói a gente, né? Muito pelo contrário, ela questiona essa voz e se propõe a romper, a crescer. Ela entende que ela possui aí dois grandes aliados a favor de seu crescimento, que é entender as suas vulnerabilidades e corrigir isso com inteligência emocional. Então ela transforma o momento de baixa, esse momento de dor pessoal, num aprendizado, numa sabedoria interna. E se você for parar para prestar atenção, toda a diversidade vem com uma semente de algo a aprender. Então, você não precisa se entregar ali para a diversidade, para a dor que está acontecendo, porque tudo é passageiro. Então, você pode usar isso como uma das suas sabedorias, onde você vai poder aplicar na sua vida, né? Você vai ali entender o seu momento o seu ciclo de baixa, ali baixa energia, e vai transformar ele numa lição pessoal. E uma vez que você transforma ele numa lição pessoal, ele passa a ser uma ferramenta da sua inteligência emocional. E assim você pode ajudar outras pessoas. Então, nem tudo que é aparentemente ruim vem para derrotar. Muito pelo contrário, pode vir para ensinar. Pode vir para trazer uma lição. E eu creio, né, que todos nós vivemos isso já em algum momento. Eu mesma já passei por isso e transformo isso numa lição o tempo todo. Reforçando ainda no quarto hábito, postura, essa mulher ela é mais resiliente. E quando a gente se torna pessoas mais resilientes, nós nos tornamos pessoas mais sábias, né? A gente deixa aquela postura de mimizenta mesmo, de estar enchendo o ouvido dos outros, né, o tempo todo, buscando respostas. A gente sabe direcionar melhor as nossas ações, as nossas posturas, e a gente sabe encontrar soluções positivas que fortaleçam a nossa essência, né, em especial nós mulheres, tá? O quinto, que ótimo! O quinto hábito, postura da mulher altamente consciente, muito importante, por isso eu deixei ele por último, e é algo assim, como é que eu digo? É algo que traz um acolhimento, uma visão de acolhimento, né, pra gente. Então, o quinto hábito, postura da mulher altamente consciente ela sabe que não nasceu pronta, mas que está em constante transformação. Importante, né? Então, complementando o quarto hábito, postura, que ela honra os seus ciclos, né, e não se sabota. O quinto, ela sabe que não nasceu pronta, mas está em constante transformação. Os períodos de baixa, que eu disse ainda há pouco, eles se tornam portais de transformação. Então, a mulher consciente, ela se torna uma mulher mais sensata. E quando ela se torna mais sensata, ela tem mais capacidades para direcionar a sua vida. Então, ela entende e honra a sua jornada. Ela sabe que não está pronta. E quantas vezes forem necessário ela se recriar, ela vai se recriar. Ela pode cair, mas ela vai levantar firme e forte e vai reinventar a si mesma. Porque o processo de autoconhecimento, autodescoberta, autodesenvolvimento, ele só tem começo. Ele não tem fim. Uma mente que se expande, ela nunca mais se encolhe ao verdadeiro tamanho que ela iniciou. Ela se expande e se expande. Então, a mulher altamente consciente,
que sabe que não nasceu pronta, ela honra as suas novas escolhas, ela abre espaço para novas regras, ela faz testes, testa e aprende com os erros e agrega nos acertos. Então, uma vez que ela inicia esse processo, ela não se abandona mais, nunca mais. Então, o processo de autoconhecimento, o processo de lapidar e ativar a consciência feminina, ele tem início. E isso independe de ser mulher, na verdade, né? É para todos. O processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele tem início e não tem fim. Ele é um processo constante e contínuo. Então, a mulher altamente consciente, que tem essa premissa, essa postura dentro de si, ela honra a si mesma, honra as suas lutas, ela perdoa e compreende melhor o seu passado, ela não vive no passado, ela torna o passado uma das suas ferramentas de conhecimento de quem ela é, dos caminhos que ela já veio. Ela sabe, ela entende a partir disso o que serviu, o que não serviu, o que é preciso manter, o que é preciso descartar. Então, nesse processo de transformação, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente considera confortável, né? Que a gente considera certo, considera eficaz e às vezes não está sendo. Por mais dolorido que possa vir a ser, no final vai ser uma transformação, né? Então ela acolhe, ela entende de si, do seu brilho, ela sabe da sua história, ela honra a sua garra, ela é uma pessoa que é a sua parceira, que é a sua amiga, ela se torna essa pessoa que entende, hoje eu posso escorregar, né, e tá tudo bem, mas amanhã eu vou retomar e vou fazer melhor e cada vez mais. Ela não desiste de si, ela sabe que o processo de transformação tem início e ela não se abandona no meio do caminho jamais, tá certo? O que mais aqui que eu posso trazer aqui para vocês sobre isso? A mulher que nasceu pronta está em constante transformação. Ela investe tempo em si mesma, não só no cuidado externo, né, unhas, cabelo, mas também ela desenvolve essa visão acolhedora para cuidar das suas necessidades internas, para ouvir a sua voz interna. Ela não está muito mais preocupada com o que A ou B acha. Ela já está mais interessada em entender como ela pode corrigir. O foco dela já é na solução, nos seus recursos internos. Então, uma mulher que já chegou a esse ponto, ela já tem os recursos internos e direciona com intenção isso na construção de uma vida plena, coerente. Então ela se torna a sua amiga, ela admira a si mesma e se propõe cada vez mais a viver mais experiências que venham a promover transformação dentro dela. Exercício de casa para vocês. Isso aqui é terapia gratuita, hein, gente? Aproveita. Então, vamos lá. Eu vou dizer aqui novamente os títulos, os 5 hábitos da mulher altamente consciente. Para a mulher que resolveu parar de viver no padrão adormecido, que quer sair do modo sobrevivência e ter uma vida intencional e direcionada. Ela está focada no seu crescimento interno para o externo, de dentro para fora, naquilo que eu sou, me torno para aquilo que eu vou ser aqui fora, entendeu? Então, esses 5 hábitos, posturas da mulher altamente consciente são: ela cultiva ritual de presença consigo mesma, é o primeiro. O segundo é, ela se torna a sua própria raiz. O terceiro, e importante que eu acho também aqui, é ela honra o seu corpo, o seu tempo e as suas relações. Ela cresce, ela não vive relações líquidas. Ela honra o seu tempo, o seu corpo e as suas relações. O quarto, ela honra os seus ciclos e não se sabota neles. Ela entende que haverão momentos de baixa energia e vai retomar. Independente disso, ela vai tornar isso algo como um aprendizado, uma capacidade interna, uma combinação de vulnerabilidade com inteligência emocional. Ela não tem vergonha de dizer que pode vir a falhar, né? Sentir a dor. Ela entende a sua dor, retoma e tá tudo bem. E o quinto e último importante hábito, postura da mulher altamente consciente é: ela sabe que não nasceu pronta, mas que está em constante transformação. Processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento para qualquer pessoa e principalmente para nós mulheres, ele tem início, nunca deve ter um fim.
tem início e não tem um fim. Uma mente que se expandiu, ela não consegue voltar para o tamanho de origem, para o tamanho limitante que ela deu início ao processo, certo? Agora eu quero trazer, né, ao final aqui, uma tarefa de casa. Então eu espero que você tenha trazido papel e caneta. Vou dar 2 minutinhos para você arrumar papel e caneta para escrever as 3 perguntas aqui direcionadas. São 3 perguntas para você incorporar o que foi dito aqui nessa live, tá certo? Então vai lá, valendo. A postura, a proposta, né, que eu quero trazer aqui hoje é para você identificar o que foi dito na live e incorporar na sua vida. Então a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para você hoje, então já anota aí, em qual dessas 5 partes da mulher consciente você já se reconhece? Então escreva dessa forma: em qual dessas 5 partes da mulher consciente eu já me reconheço? Já anotou aí? Eu vou colocar escrito em algum lugar, gente. Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou pensar isso. A segunda pergunta direcionada em relação aos 5 hábitos, posturas da mulher consciente, que eu quero que você tenha em mente em qual delas eu sinto que estou nascendo agora? Em qual dessas 5 posturas você acha que está vivendo, está nascendo agora? Já anota. Torne claro, torne visível, sejamos intencionais para ter uma vida direcionada, clara e objetiva. Nós não viemos nesse mundo a passeio. Nós viemos aqui para ter uma vida significativa, crescente, linda. E isso nos torna quem somos. Isso é ser consciente feminina, certo? A última pergunta voltada para o tema de hoje, que eu quero que você reflita em qual eu ainda resisto em me permitir viver? Em qual dessas 5 posturas você ainda resiste? Qual você ainda tem uma dificuldade, precisa olhar com mais carinho? Então a pergunta novamente: em qual eu ainda resisto em me permitir viver? Qual você precisa melhorar? Certo? E depois vocês anotem essas perguntas com tranquilidade. Se proponham um momento para escrever sobre, para olhar. Então, esse exercício direciona a sua atenção para o seu íntimo, para você entender melhor o que foi dito aqui hoje, para você entender melhor a si mesma. Isso é terapia gratuita, galera. Do meu coração para o de vocês. Após vocês escreverem bonitinho ali as respostas com base no que a gente abordou aqui, né? Eu quero que vocês se proponham um momento de silêncio, onde vocês vão entrar em contato com vocês, vão permanecer ali um minutinho em silêncio. Gente, não é algo, como é que eu digo pra vocês, algo bobo. Parece bobo, mas não é, acreditem. É algo transformador. Você precisa dar atenção para você. A gente tem a mania de dar atenção aos outros, a filho, a marido, a amigo. A gente escuta a demanda do outro. A gente sabe descrever quem é o outro, mas a gente não sabe ouvir e descrever quem a gente é. É muito complicado a gente assumir as nossas dores. Parece complicado, mas quando você se propõe a fazer isso, você abre um espaço para si. E isso é transformador, porque é como se fosse ganhar pontos consigo mesma, entende? Ao invés de você estar perguntando para A, para B o que você deveria fazer, você fortalece mecanismos emocionais internos dentro de você que vão direcionar você a uma resposta correta. Todos nós temos os direcionamentos que a gente precisa. E isso não depende de terceiros, depende de nós mesmas. Então, sim, respondam as perguntas, se proponham um minuto de silêncio, coloquem ali a mão no coração de vocês. Deixa vir toda essas coisas que precisam ser vistas. Respira e diga a si mesmo: eu me acolho, eu me curo com coragem, com a mão no coração. Você vai falar lá: eu me acolho, eu me curo com coragem, eu me permito crescer. Façam isso, façam isso. É um momento seu com você. Você vai fortalecer as suas raízes, que é um dos pilares aqui. Você vai estar no momento de presença com você mesma. Você vai poder honrar os seus ciclos e o seu crescimento. Vai se permitir atenção direcionada ao seu corpo, ao seu tempo, às suas relações, à sua relação com você mesma.
e vai se permitir expandir, né? Vai se permitir ser resiliente, vai se permitir atenção, e é algo necessário e indispensável.